queridos pastores, Amém. texto de hoje, Mateus 5:6, que diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fartos. Então, pastor, o que o senhor tem para a gente aí, para a gente começar o nosso bate-papo? Sim. Dá uma lida aqui num texto muito interessante, fala assim: todos os princípios do Sermão do Monte têm suas aplicações, primeiramente no nível individual, para depois atingirem um nível social. Fome e sede de ver justiça social, ou fome e sede de batalhar por causas juntos, tem que ser consequência de se ter fome e sede de ser santo, de ser reto, de ser justo. Aquele que luta por justiça social ou por alguma causa justa, sem ter ele próprio sede e fome de ser justo, certamente se tornará demagogo. A busca por justiça deverá nascer daqueles corações sinceros que diante de Deus anelam por ser reto, santo, justo em todo o seu proceder. Ter fome e sede de justiça é o mesmo que tomar a palavra de Deus a sério para obedecê-la. São assim bem-aventurados os que têm fome e sede de obediência. Olha, que bacana. Então, pastor Rogerinho, já quer fazer algum comentário aí sobre o texto lido, meu pastor? Sim, essa bem-aventurança, né, os que têm fome e sede de justiça, ele está conectado com o princípio da santidade. E é interessante porque quando nós colocamos fome, Jesus colocou, né? Fome e sede. Ele está estabelecendo as duas necessidades básicas e vitais para todo ser. Não tem nenhum ser vivo que não se alimente e que não tenha necessidade de água. Então, a fome e a sede, nesse caso, ela vem mostrar que há uma necessidade natural e uma necessidade que só pode ser saciada, Serginho, quando a pessoa come ou bebe. Então, esse princípio de santidade, ele vem anexado com uma extrema necessidade que seria uma necessidade vital do ser humano. E nós, como seres espirituais, tendo fome e sede de quê? De justiça, da justiça de Deus, da manifestação dessa justiça de Deus, primeiro em nós e depois a partir de nós. Olha, agora aqui, seria então, quando fala a respeito desta bem-aventurança especificamente, estaria falando ali assim, então desse desespero do homem pelo seu pecado, o pecado que o afasta de Deus, mas a busca intensa para restaurar a comunhão com Deus? Exatamente. Essa bem-aventurança, ela vai conectar a um vazio que tem dentro de todo ser humano e que só Deus pode preencher. E esse é o foco. Não adianta, as pessoas podem achar que vão encontrar Deus em um punhado de lugares. Mas enquanto ela realmente não encontra com Deus através do seu Filho e da revelação do seu amor em Cristo Jesus, ela vai sempre ter essa necessidade. Ela não vai estar saciada. Então, é um buraco, um vazio do tamanho de Deus e que só Deus pode. Só Deus é quem pode preencher esse espaço. Isso. Pastores, eu tenho aqui participações já dos nossos queridos telespectadores, mas se refere a temas, porque a de hoje estarão chegando ainda. Mas de outros aqui eu gostaria de passar para a gente honrar o nosso pessoal aí em casa. Um aqui é o Assunção Cordeiro de Belo Horizonte. Assunção Cordeiro de Belo Horizonte. Diz assim: sou novo convertido e tenho uma dúvida. Deus ama o homem e a mulher, mas foi ao homem que ele constituiu como cabeça da igreja e da casa. Então eu pergunto a vocês, por que existem mulheres que hoje em dia são nomeadas pastoras e chefes do lar? Estão contra os ensinamentos da Bíblia? Se você prestar bastante atenção
lá em Gênesis, logo no princípio, a palavra de Deus diz assim: e Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Então, quando Deus criou o homem, a humanidade, ele não fez uma distinção sexual no sentido de que o homem, e o homem, mulher, como dois seres distintos. Ele fez o homem como macho e fêmea, um se completando e complementando o outro. Sim. Os dois têm funções diferenciadas. Inclusive, eu estava comentando isso agora, vindo para cá, com o pastor Guerra. Deus, quando ele criou o homem, ele viu uma necessidade no homem. E ele, entendendo essa necessidade do homem, ele criou um ser que completasse o homem diante da necessidade que o homem tem. Que Deus olhou para o homem e viu, não é bom que o homem esteja só. E ele criou a mulher. Então, a mulher, ela é o complemento do homem. Ela não é um ser nem superior, nem inferior. Ela é exatamente aquilo que o homem precisa para viver a plenitude. Porque nesse o próprio caso, Deus viu e ele disse, não é bom que o homem esteja... Ele viu essa necessidade. Ele viu a necessidade. Da palavra, todos dois são sacerdotes. Sim. Porque Pedro fala, nós somos sacerdotes santos. Então, todos dois são sacerdotes. Agora, uma coisa que aqui, até só para dar uma fomentada aqui, ele pode estar colocando, às vezes, mulheres que tomam a frente. Sim, eu estou tentando não ler o que ele escreveu aqui, mas criar uma outra situação para a gente elucidar isso aí. Sim. Né? Às vezes é um erro também do homem abrir mão da sua postura e nisso, naturalmente, se o homem abre mão, emerge a mulher ali na figura de liderança. Porque senão o barco fica à deriva. Ele acaba não é verdade? impulsionando ela a tomar essa posição. Sim. Não é questão, ela em termos... O homem, ele já nasce com a tendência a ser protetor. E a mulher é o sexo frágil, ela tem a ser protegida. Então, ele tem essa tendência a ser protetor e ela a ser protegida. O Rogerinho aqui hoje, na quarta-feira, quando nós estivemos aqui, falamos sobre Acabe e Jezabel. Sim. Emergiu ali a figura da Jezabel porque Acabe, ele quis manipular, ele se fez de dodóizinho. Sim. Não é isso? Foi isso que nós falamos. Foi. Então isso ajuda a responder até em nível de uma sociedade aí que hoje nós vivemos, que comprovadamente as mulheres se preparam melhor, estão se preparando melhor até para o mercado de trabalho e outras coisas mais, visto que a autoridade máxima da nossa nação é uma mulher. Tem que valorizar o marido, não acabe com seu marido. Né? Isso, é bom trocadilho. Eu me lembro até aqui, querido telespectador, o Assunção, Margaret Thatcher, que era conhecida como a Dama de Ferro, uma vez perguntaram para ela sobre isso. E aí, lá na sua casa? Ela disse, olha, no meu país eu governo, mas na minha casa quem governa é o meu marido. É um princípio bem fundamentado na palavra. Sim. Não é isso? Deixa eu completar um pouquinho mais essa ideia. Sim. Quando Deus ele estabeleceu o homem e mulher, ele deu uma ordem específica para o homem com relação à mulher e deu uma ordem específica para a mulher em relação ao homem. Essa ordem foi uma ordem que vem de encontro não a uma posição de autoridade de um para com o outro, mas de suprir a necessidade do outro. Então, quando Deus falou com o homem para amar a sua esposa, é porque Deus, assim como ele entendeu que o homem tinha uma necessidade de companhia e, consequentemente, de respeito, ele viu na mulher uma necessidade de ser amada. Então ele falou com o homem, ame a sua esposa. Não é porque o homem não sabe amar, é porque a mulher tem uma necessidade de receber a comunicação do amor de uma maneira clara. Assim como na contrapartida, o homem tem necessidade de ser respeitado. De ser honrado. De ser honrado. Esse ser, né? Entendeu? Então não acabe com seu marido. Então, não acabe com seu marido. Essa ordem, ela não é porque o homem é superior e a mulher é inferior. É porque há uma necessidade, Deus vem suprindo. E foi uma normatização ali para que houvesse ordem. Com certeza. Para que também não tivesse essa condição. Vamos caminhar aqui, que tem mais coisa aqui, perguntas para vocês referente ao Clínica da Alma.
Eu gostaria de parabenizar a todos da Rede Super pelo programa. Isso aqui é a Vilma de Belo Horizonte, tá? Outro dia escutei vocês falarem sobre a prostituição. E um pastor disse que às vezes a pessoa não é prostituta, mas ela pratica a prostituição. Eu fiquei encucada com essa afirmação e gostaria que ele explicasse melhor sobre isso. Eu sei que hoje o assunto não é sobre isso, mas se puderem voltar, obrigado. Vilma, aqui. Vocês se lembram disso? A gente estava falando sobre a pedofilia. Sim. E aí até uma das convidadas falou sobre isso, e eu acho que eu também comentei isso. Eu acho que o sentido é muito simples, Vilma. É que a menina, na sua pureza, quando ela é molestada, naturalmente, se ela é abusada, naturalmente ela se tornará uma abusadora também. E aí é onde ela é levada à prostituição. Então ela não é uma prostituta, ela está prostituta. Então era esse o sentido que a gente queria falar, dessa deformidade que a violência sexual contra crianças e adolescentes causa. Então, naturalmente, se você for olhar, fazer uma pesquisa com todas essas que hoje se beneficiam aí para ganhar a vida, né, vendendo o seu próprio corpo, você vai olhar que na história de 99,9% houve algum tipo de abuso sexual ali na vida dela, seja ele verbal, seja ele físico, seja ele até emocional. Ok, Vilma? Deixa eu fazer um outro comentário a respeito dessa questão, Sérgio. Sim. Uma das coisas que caracterizam a questão da prostituição é a prostituição ser uma profissão. Então, hoje, em alguns países do mundo, as prostitutas têm sindicato, elas têm direito a férias, elas têm direito à aposentadoria e os demais direitos trabalhistas. Há alguns até que advogam que essa é uma das profissões mais antigas do mundo. Agora, quando uma criança ela está na prostituição por força das autoridades principalmente dos seus pais, nós não podemos encarar isso como uma profissão dessa pessoa. Ela está sendo simplesmente abusada pela segunda vez, de uma outra forma. Antes ela foi abusada sexualmente, agora ela é abusada na relação de trabalho. Outra coisa também, ela é vítima da sociedade. Duas vezes. Duas vezes. Então, entendeu? no sentido da profissionalização da prostituição, e que eu acho que esse foi o caso, né, dessa frase, ela não se enquadra dentro do perfil de uma profissional do sexo. Entendi. Ok, Vilma? Então, respondido aí. A Geisiane da Silva, gostaria de participar da promoção de hoje. Está participando. O Eli, segurança da nossa igreja, que trabalha lá no quiosque, ele diz assim, Rogerinho, lê esse aí para mim, fazendo um favor, esse aqui, ó. Sem óculos, Sérgio? Não, então pede o Guerra ali. Aí o Guerra tá de óculos ali, Me ó. ajuda. Eu tô de óculos. Eu gostaria de mandar um abraço para o pastor Serginho. Trabalho na segurança do quiosque da IBL e gosto demais dele. Aí, ó, tá vendo? Então, Eli, um abração para você, meu amigo. Deus abençoe. Também gosto muito de você, o livro de Eli, que eu te chamo, né? Isso. Grande abraço. Pastores, Guerra, aí, ó, vou mandar essa aqui para você. Sim. Um anônimo de Belo Horizonte diz assim: quando a consequência do pecado está sobre uma família e o autor do pecado morre, continua a consequência sobre a família? Aí aí que vem a quebra de maldição, né? Ele pode quebrar a maldição que essa consequência veio sobre a família. Só quebrar isso, só orar, quebrar essa maldição e pronto. A maldição do pecado. Sérgio, sim. Quando nós trabalhamos essa questão de maldição, nós usamos o texto de 2 Samuel, capítulo 21. Saul já havia morrido, mas a fome veio nos dias do reinado de Davi. Então eu acho que essa pergunta se encaixa perfeitamente nesse contexto. Então, 2 Samuel 21, para esse anônimo, né, que certamente está acompanhando o nosso programa. Então tá aí, 2 Samuel 21. E quebra. Rogerinho, mandar essa aqui para você aqui, ó. Hoje, a Cissa, daqui de Belo Horizonte, ela diz assim: hoje eu chorei na presença do Senhor, pedindo a Ele perdão por não estar suportando a provação. Deus está me testando e está me provando, mas eu não estou suportando. O que vocês acham que eu devo fazer? Uma palavra aí de consolo, né? Cissa. Os que choram serão consolados.
Olha, Cissa, talvez você esteja pensando que não está dando conta.